E se der tempo, a gente trabalha também os mediadores não lipídicos, ok? Então vamos lá. Faz parte então da fisiopatologia, nós vamos trabalhar aqui. Tudo começa, né, no processo inflamatório com os mediadores, tá bem? E aí nós vamos ter mediadores que são oriundos dos lipídios das células do foco inflamatório. Daí nós chamamos mediadores lipídicos ou altacoides, um termo mais genérico, altacoides lipídicos, ok? Se nós definirmos então altacoides, são substâncias semelhantes a hormônio circulante, tá bom? Mas que têm ação local, produzido por várias células, diversos tipos de células, ok? Que têm ação para nós no foco inflamatório. A ação importante é a ação vasoativa, quimioatraente, para fagócitos, tá bem? Quem são eles? Aí nós temos então os derivados lipídicos, que é a aula de hoje, e depois os derivados não lipídicos. Vamos apresentar aqui os derivados lipídicos. Nós temos então, são derivados do fosfolipídio de membrana das células do foco inflamatório, bem? E aí nós temos os eicosanoides. Dos eicosanoides nós temos as prostaglandinas, nós temos os tromboxanos, nós temos os leucotrienos, hipoxaminas e as linfoxinas, tá bem? E ainda um fragmento ainda do lipídio forma o que? O fator de agregação plaquetária, certo? Bom, esses altacoides lipídicos, ou você pode chamar de mediadores lipídicos, eles têm uma ação paráquina. O que é uma ação paráquina? Ele tem a capacidade, uma vez produzido o mediador, ele tem a capacidade de ativar diversos tipos de células, ou seja, ativa ali o fibroblasto, ativa ali a célula endotelial, ativa ali o macrófago tecidual. Então, ele tem uma ação que é paráquina, ou seja, e ativa as células nas circunvizinhas, né, aonde ele é produzido, e diversos tipos celulares. Tem uma ação autócrina também, ou seja, ele é produzido pela determinada célula e aí estimula a célula a produzir mais mediadores. Bem, então ele é liberado no meio extracelular e aí depois ele também tem a capacidade de estimular a própria célula produtora dele. Aí tendo então uma ação que retroalimentação, tá bem? Ampliando o processo inflamatório. De maneira geral, esses mediadores vão ter uma ação para nós nos tecidos inflamados, uma vasodilatação, o aumento da permeabilidade, a expressão de moléculas de adesão e a quimioatração dos fagócitos, e além de potencializar também a fagocitose. Esse é o objetivo maior desses mediadores que são produzidos aí. Bem, então aí nós temos dentro da fisiopatologia que nós já trabalhamos as lesões assépticas e as lesões sépticas, não é isso? As lesões assépticas, o que eu tenho? A lesão, ativação do sistema, né, sistema imunológico, e aí pode evoluir para reparo ou uma cicatrização. Enquanto que quando eu tenho a presença do micro-organismos sépticas, né, você tem a ativação de mecanismos homeostáticos, a infecção, propriamente dita, instalada, a resposta imune, o processo de febre, que otimiza a resposta imune, a reação de fase aguda, que seriam as proteínas da fase aguda produzidas no fígado, retornando ao foco inflamatório, fazendo com que debele esse processo, evoluindo ou para o reparo ou para a regeneração. Bem? Então tá lá. Lesão, processo inflamatório, mediadores inflamatórios, promovendo o quê? Promovendo a resposta vascular, a vasodilatação, onde eu vou ter, então, aumento do fluxo sanguíneo, e aí o rubor e o calor, ok? Outro grupo de mediadores, né, vão promover aumento da permeabilidade, resultando no edema. Depois nós vamos ter, então, ativação desse mediador, ativação da terminação nervosa,
por esses mediadores, associado ao edema, e eu vou ter, então, a geração de um estímulo químico para um estímulo elétrico. E aí, a transmissão gerando, então, a dor. E, por último, a perda da função. Isso aqui são as ações, o quê? Locais do processo inflamatório. Além disso, nós vamos ter a expressão de moléculas de adesão para a migração de células de defesa. Muito bem. As ações sistêmicas são mediadas principalmente pelas citocinas, que além das ações locais, caem na circulação, desregula o termostato e eu tenho febre. E eu tenho, então, também as proteínas da fase aguda. Ok? Então, aqui você consegue dosar PCR, VHS, né, que é a velocidade de hemossedimentação, proteína C reativa, o complemento, aí o dímero, né, aí do COVID, então você consegue determinar esse processo. E na medula, o aumento de números de células que a gente detecta onde? No sangue através do hemograma. Tá bom? A aula de hoje é focada o quê? Das ações locais desses mediadores. Então nós temos os mediadores locais e os mediadores sistêmicos. Então vamos colocar aqui, ó, mediadores lipídicos, né? Vou colocar mediadores locais, tá? Locais. Quem são os mediadores locais? São mediadores oriundos do fosfolipídio de membrana, seria aqui, lipídicos, e os não lipídicos. Dos lipídicos nós já falamos, a prostaglandina, leucotrienos, né? São os mediadores lipídicos, né? Podemos considerar assim. Os mediadores não lipídicos, quem são? Histamina, serotonina, óxido nítrico, né? São os mediadores não lipídicos. E eu tenho os mediadores oriundos da circulação, que retornam o foco inflamatório para otimizar a resposta inflamatória. É produzido onde? No fígado, pelos hepatócitos, em resposta àquelas citocinas, são chamadas, então, de proteínas da fase aguda. E quem são elas? Nós vamos sacar. São os fatores da coagulação, fatores de complemento, proteína C reativa, né? Então, eles aumentam no processo inflamatório e no processo infeccioso e detectamos através do que? Do VHS, velocidade de hemossedimentação. Tá bem? Bom, então onde começa o processo? Começa o processo o quê? Começa o processo lá do fosfolipídio de membrana, onde você tem ativação celular por conta de uma lesão, e aí eu tenho que retirar o fosfolipídio de membrana. Bom, como que a célula faz isso? Ela faz a retirada do fosfolipídio de membrana através de enzimas. Que enzimas retiram o fosfolipídio de membrana e o transformam em ácido araquidônico? Aí nós temos a fosfolipase A2, que é a mais comum, mas nós temos a fosfolipase C, certo? E a fosfolipase D. A mais estudada é a fosfolipase A2. Tá bem? Então ela retira o fosfolipídio, o transforma em ácido araquidônico, e o ácido araquidônico é substrato para duas enzimas. A ciclooxigenase, vamos generalizar COX primeiro, depois a gente especifica, ok? E também pela via lipoxigenase, certo? Dando origem às prostaglandinas e os leucotrienos. E aí ainda o lisofap, dando origem ao fator de agregação plaquetário, também conhecido como PAF. É a retirada direta, então ela vai retirar diretamente do fosfolipídio de membrana. A fosfolipase C, ela é indireta. Ela retira um pedacinho, dá origem ao trifosfato inositol e o diacilglicerol, que nós chamamos aqui, lá na transdução de sinal, de segundos mensageiros. Depois daquele DAG, né, o diacilglicerol sofre ação de outras enzimas e aí retira o ácido araquidônico. Tudo bem? Vamos devagarinho. Bom,
Então tá lá, os altacoides, os lipídicos, que é o motivo da aula de hoje, e os não lipídicos, tá bem? Como eu falei para vocês, a fosfolipase A2 retira de forma direta, vai lá, retira da membrana da célula inflamatória o ácido araquidônico. E aí ele é substrato pela COX. Aí depois nós vamos discutir que tem uma COX fisiológica, outra patológica, mas tá lá, tá bem? Retirei o ácido araquidônico. Vai formar o que nós chamamos de endoperóxidos cíclicos, que são intermediários, ok? São intermediários. São produtos intermediários da síntese das prostaglandinas. E aí, de acordo com o tecido, eles vão ter o quê? Isomerase, ou seja, enzimas específicas. Tá bem? Eu vou dar um exemplo. A célula endotelial produz mais prostaciclina, porque tem uma prostaciclina sintetase. Ok? As plaquetas produzem mais tromboxana 2, porque ela tem uma tromboxano sintetase. Os brônquios, as células dos brônquios da inflamação vão produzir mais prostaglandina D, porque tem uma isomerase específica, prostaglandina D sintetase. Os rins, sistema nervoso central, vão produzir, e músculo vascular, vão produzir a prostaglandina E2, porque tem uma prostaglandina E2 sintetase. O útero, bem, e os brônquios vão produzir mais o quê? Vão produzir mais prostaglandina F2-alfa, promovendo a contração uterina. Por quê? Lá tem, aquele tecido tem uma isoisomerase, ou seja, uma enzima específica para aquele tecido. Tá bem? Então, quando eu falo lá eicosanoides, eu estou falando, é uma estrutura que tem 20 carbono. Tá bem? Enquanto eu tenho, quem que são eles? Prostaglandinos, leucotrienos, aí eles podem ser tri-tetra-pentanóicos, tá bem? Que é relacionado o quê? Relacionado à estrutura mesmo molecular dele, tá bom? Nós já falamos então das ações parácrinas, como são as prostaciclinas, tem ação parácrina, então ela é produzida por uma determinada célula e ativa a célula A, B e C, ou seja, na circunvizinhança da célula, ela ativa outras células, tá bem? Outros tipos celulares. Ação autócrina, por exemplo, tromboxana 2. Então, uma vez liberado pelas plaquetas, ele estimula a liberação de mais tromboxana, ou seja, mais agregação plaquetária. Então, retroalimenta o processo. Tá bom? Bom, a gente pegar só o histórico desses mediadores, começou da década de 30, onde achava que a substância vinha do sêmen, promovia a contração, era originado da próstata, e aí chamado então de prostaglandinas. Mas depois nós vamos observar que outros tecidos também produziam essas prostaglandinas, mas inicialmente achou-se o nome prostaglandina, que era da próstata, só a próstata produzia, por quê? Encontraram essa substância que promovia o quê? Contração uterina. Depois, na década de 50, observou-se que não era só a prostaglandina, era uma família. Bem? Depois verificou-se na década de 60, que a prostaglandina era derivada do ácido araquidônico. E aí já começaram a identificar duas prostaglandinas, E2 e F2-alfa. Na década de 70, já começaram a propor o efeito anti-inflamatório da aspirina, que a aspirina, entendeu? Iria inibir a COX e ia diminuir a prostaglandina, então já da década de 70. Depois identificaram um outro grupo, tromboxano. Depois identificaram a prostaciclina. Depois identificaram a lipoxigenase, que dava origem aos leucotrienos, de importância para a asma. E aí, nesse estudo da inflamação, foram descobrindo, você entendeu, gradativamente esses mediadores, tá bom? Na década de 90, tá bom? Na qual eu formei, a busca era para fármacos seletivos para uma COX inflamatória, induzida. Induzida onde? Num processo inflamatório. Porque a COX-1 era constitutiva, era do organismo, era presente principalmente no trato gastrointestinal.
E quando você utilizava um AINES não seletivo, ele diminuía o processo inflamatório, inibindo a COX-2. Inibia. Mas também inibia também a prostaglandinas do trato gastrointestinal. E aí tinha os efeitos gástricos, né? O que são? Náusea, vômito, gastrite, úlcera. Então, na década de 90, buscou-se, houve uma corrida de toda a indústria farmacêutica atrás do quê? De um AINES seletivo para quem? Para a COX-2. Tá bem? Até que foi o primeiro que foi lançado, foi o Meloxicam. Hoje muito utilizado na manipulação, né? Depois surgiram os coxibes, tá? Que era o Vioxx, Celebra, Bextra, que é Rofacoxib, ou nós chamamos de coxibes, tá bem? Só que identificaram nesses coxibes, foi o Vioxx, um risco cardiovascular, tá bem? Qual que era o risco? Foi esse que eu falei, professor, que eu não lembrava o nome hoje, que Então, fez alteração. Na época era o Celebra. isso. Então, você tinha o Vioxx, Celebra, Bextra, todos esses AINES seletivos que buscaram a seletividade, né? E aí observou-se que ele aumentava o risco cardiovascular. Tá bem? Por que isso aí? Bom, no processo inflamatório, então você tinha lá, no processo inflamatório, a célula é ativada, certo? A fosfolipase A2 retira o fosfolipídio e o transforma em ácido araquidônico. E aí você tem ele como substrato, vamos resumir aqui, para ciclooxigenase 2. Eu vou colocar ciclooxigenase 2 patológica, tá? Do processo inflamatório, do PI. Dando origem às prostaglandinas. E aqui a LOX, dando origem aos leucotrienos. Beleza? Muito bem. O que é a função da prostaglandina? Ela produz a vasodilatação, aumento da permeabilidade, a resposta vascular. Tá bom? Responsável pelo rubor, calor, edema, certo? Então, todo mundo buscava o quê? Inibir seletivamente a ciclooxigenase. Por quê? Porque no trato gastrointestinal, certo? Eu tinha a célula parietal, certo? E a célula parietal, ela tinha 3 estímulos, né? Gastrina, histamina e acetilcolina. Todas elas combinavam no mecanismo de transição de sinal, levando o quê? A ativação da bomba de prótons. Aumentando íons H+, complexava com cloro, formando o HCl. Muito bem. E para proteger da autodigestão, o seu organismo, certo? Produzia prostaglandina. E o que essa prostaglandina fazia? Estimulava a célula gástrica a produzir muco e produzir bicarbonato. Certo? As pontes ligadas entre si, entre as pontes de sulfeto. Então, a prostaglandina estimulava a citoproteção. Estimula a citoproteção de muco e bicarbonato, HCO3-. Tá bom? Porque se íons H+, ultrapassar essa barreira de muco, ele era neutralizado onde? Neutralizado, formando CO2 e água. Tá bom? E a prostaglandina tinha um efeito também o quê? Inibidor da bomba protônica. Certo? Muito bem. Então, os AINES não seletivos, faziam o quê? Os AINES não seletivos, vou colocar número 1 aqui. Eles iam lá, inibia, né, a COX,
diminuía a produção de prostaglandina do processo inflamatório, do PI, diminuindo o processo inflamatório, mas também diminuía as prostaglandinas citoprotetores do quê? Do trato gastrointestinal. Tá bem? Fazendo com que diminuísse a citoproteção, diminuindo o muco, diminuindo o bicarbonato. Tá bem? Além de aumentar a produção de HCl. Então, diminuíam os fatores de proteção e aumentar os fatores de agressão. E aí o cara às vezes desenvolvia uma gastrite. Bom, na busca desses AINES seletivos, apenas para COX-2, que são os coxibes, caíram do cavalo. Por que caíram do cavalo? Porque descobriram também que no sistema cardiovascular e renal existia uma COX-2 fisiológica, que produzia também prostaglandina. E essa prostaglandina produzia o quê? Vasodilatação. Aonde? Nas coronárias. Melhorando o fluxo sanguíneo coronariano. E a nível renal. Aumentando o fluxo sanguíneo também a nível renal, melhorando a filtração glomerular. E se você usava, então, um COX seletivo, você inibia, certo? A COX-2, também do processo inflamatório, mas também inibia quem? Inibia a COX-2 fisiológica, diminuindo a produção de prostaglandina, diminuindo o fluxo coronariano, aumentando o risco do quê? Do infarto agudo do miocárdio. Por isso que os coxibes, né? Os coxibes caíram no controle da portaria do SNGPC. Certo? Entenderam isso? Ok, pessoal? Tudo bem. Sim. Então, vamos lá. E aí fizeram vários estudos, né? Celecoxib com diclofenaco, né? Tudo visando tentar sair desses efeitos do risco cardiovascular, mas todo mundo foi, tanto o celecoxib como o lumacoxib, todo mundo foi caindo no controle, tá bom? Até que se verificou que se tem cardiotoxicidade, retirou o Vioxx e os demais ficaram o quê? Ficaram vendas sobre retenção de receita com um sistema de farmacovigilância, tá bom? Beleza, histórico aí então dos AINES. E os eicosanoides, né? O que são eicosanoides? São produtos que têm mais de 20 carbono, tá bom? Vou contar lá, tem mais de 20 carbono na molécula, tá bem? Aí você vem contando lá, 5, 8, 19, 14, eicosa tetranóica. Aí você conta também as ligações, duplas ligações desse processo aqui, tá bom? Características desses eicosanoides. São formados por 20 carbono. Eles não são pré-formados igual a histamina, então a célula tem que ser ativada. Aí ativar a fosfolipase A2, ciclooxigenase 2, para então produzir os mediadores lipídicos, seriam os eicosanoides. Tá bom? Desempenho também respostas fisiológicas. O tempo de meia-vida é curta, tá bem? Ou seja, ele é produzido no local e é metabolizado no local. Não tem ação sistêmica. Quando eu estudava, achava-se que a prostaglandina é o que causava febre. Ela caía na circulação, ia lá e causava febre. Hoje já é pacificado que a ação dele é apenas o quê? Local. Tá bem? Local. É sintetizado a partir de ácidos graxos essenciais, como o ácido linolênico, tá bem? E o alfa-linolênico, tá certo? Produzida pelas maioria das células, exceto as hemácias. A hemácia não produz os eicosanoides, tá bem? A característica, o precursor é o ácido linolênico. De onde que vem o ácido linolênico? Ele vem da dieta, da gordurinha da dieta.
ok? Por isso você vê lá, leite enriquecido com ômega não sei o quê, que é o ácido linolênico, tá bom? Então tá lá. Da gordura, do amendoim, queijo, etc e tal, né? Você obtém o ômega, né? Ômega 6 e ômega 3, ok? O ômega 6 dá origem ao ácido linolênico. E o ômega 3 dá origem ao quê? Ao ácido alfa-linolênico. Isso aí é incorporado onde? É incorporado na membrana lipídica das células, certo? E aí quem que retira? As fosfolipases. Fosfolipase A2 é direta. A fosfolipase C é em 2 etapas. E a fosfolipase D também em 2 etapas. Tá bom? Todo mundo vai retirar o fosfolipídio e vai transformar aqui em ácido araquidônico. Tudo bem? Então tá lá, ômega 3 e ômega 6 vão dar origem ao ácido linolênico e o alfa-linolênico. Tá bem? E aqui dá origem ao ácido araquidônico, ômega 6, e aqui eicosa pentanóico, pela estrutura dele e as duplas ligações que eles apresentam lá. Então, o ácido linolênico dá origem ao ácido araquidônico. Tá bem? O ácido araquidônico é incorporado onde? Nos fosfolipídios de membrana, na forma de quê? Fosfatidilcolina e fosfatidildietolamina, que é o nome do fosfolipídio. Tá bem? Então tá lá. Armazenado na forma ácido linolênico e alfa-linolênico. Agora, quem que retira? As fosfolipases. Lipase, enzimas que retiram fosfolipídios. A fosfolipase A2, como eu falei para você, ela retira de forma direta. Então tá lá, a fosfatidilcolina. A fosfolipase vai lá, é ativada na presença de cálcio e retira então o ácido araquidônico. Vai lá e corta. Tira aquela molécula, né, que é o fosfolipídio de membrana e transforma ele lá em ácido araquidônico. Tudo bem? Então a fosfolipase A2 corta aqui a molécula. Fosfolipase C aqui. Fosfolipase D aqui. E a A1, né, que é A1, é outro que decide falar, corta aqui. Muito bem. Fosfolipase A2. Então tá lá, a molécula aqui é o fosfolipídio, tudo isso aqui é o fosfolipídio. Tudo isso daqui é o fosfolipídio de membrana. Tá bem? Ok? Fosfatidilcolina faz parte lá da araquidônico. Então, a fosfolipase A2, quando, na presença de cálcio, ela é ativada e ela vai e recorta aqui, ó. Retira o ácido araquidônico. Ok? A fosfolipase C corta uma etapa antes. Por isso que ela forma um intermediário, chamado diacilglicerol. Tá bem? Vamos lá. Fosfolipase A2 vai lá, retira, ó, retirou, né, vai lá, recorta, retirou então o ácido araquidônico. Tranquilo? E aí outro pedaço é chamado do fosfolipídio, né? Lisofosfatidil-inositol, ou seja, inositol. Tá bem? Bom, vamos lá. A fosfolipase C, como eu falei para vocês, ela vai cortar numa etapa antes. Corta lá. Ok? Então, esse pedacinho aqui é chamado de quê? De diacilglicerol. Fala, professor, já ouvi falar isso aqui? Sim, ele era aquele segundo mensageiro da transdução. Ele é um segundo mensageiro celular. E esse aqui, professor, ele é chamado de trifosfato de inositol. 1, 2, 3. IP3, né? Trifosfato de inositol. Também é um segundo mensageiro. Ok? Também é um segundo mensageiro. Lembra, trifosfato vai sempre promover o quê? Aumento da concentração de cálcio intracelular. E o diacilglicerol? O diacilglicerol sempre vai ativar a proteína quinase C, de fosfolipase C. Tá bem? Mas ela tem o diacilglicerol na sua molécula, o ácido araquidônico.
E aí vamos retirar agora o ácido araquidônico do diacilglicerol. Todo mundo entendeu isso aqui? Bom. Muita então tá. informação, prof, porém sim. Até agora tá indo. Tudo bem. Então tá lá. Aí o diacilglicerol, que tem na molécula quem? O ácido araquidônico, através das lipases, retira lá. Retira então e dá origem ao quê? Ao ácido araquidônico. Tudo bem? Então a fosfolipase C faz aquele corte, dá origem ao diacilglicerol e o trifosfato. Beleza, aqui já está, por exemplo, 1, 2, 3. Trifosfato inositol. E aí o diacilglicerol que contém a molécula do ácido araquidônico depois é recortado. Por qual enzima agora? Pela lipase. Por isso que fala que a fosfolipase C retira o ácido araquidônico em 2 etapas. Primeiramente, ele gera o quê? O diacilglicerol. E depois dá origem ao quê? Ao ácido araquidônico. Ok? Ao ácido araquidônico. E outro pedacinho? Outro pedacinho é o trifosfato inositol. Tudo bem? Então tá lá, ó. O estímulo de determinada célula, a ativação da fosfolipase A2, retirando diretamente o ácido araquidônico. Enquanto que a fosfolipase C, né, é ativada, dá origem ao quê? Ao diacilglicerol. E aí as lipases retiram lá o ácido araquidônico. Então aqui é em uma etapa. E aqui em 2. Então primeiro ela retira o fosfolipídio, depois ela, né, segunda etapa, ela recorta e libera o ácido araquidônico. Uma etapa, 2 etapas. Mas tudo vem de onde? Do fosfolipídio membrana. Tá bem? Fosfolipídio membrana. Da membrana. Tudo bem. Mas a mesma coisa, né? Mostrando para vocês a fosfolipase A2 diretamente e a fosfolipase C tirando de diacilglicerol, depois vai dar origem ao quê? Ao ácido araquidônico. Tudo bem. Bom, ácido araquidônico, aí ele vai ser substrato para várias enzimas. Que enzimas? Ciclooxigenase, lipoxigenase e até pelo citocromo P450. Certo? Mas para mim formar as prostaglandinas, eu vou formar também o que nós chamamos de endoperóxidos cíclicos. Então não vai ser direto do ácido araquidônico, quando a COX atua nele, formando as prostaglandinas. Eu vou formar um intermediário. Um intermediário. Tá bom? Assim acontece também com a LOX. Vou formar também um intermediário, até chegar nos leucotrienos. Certo? Então vamos lá aqui, ó. Ácido araquidônico, endoperóxidos cíclicos, prostaglandina, prostaciclina e tromboxano. Certo? Então, primeiro passo é o quê? Retirar o fosfolipídio membrana. Pode ser direto ou indireto. Diretamente pela fosfolipase ou indiretamente pela fosfolipase C. Vamos pela fosfolipase A2. Retirei diretamente o ácido araquidônico. O ácido araquidônico, ele é substrato para quem? Para a ciclooxigenase. Tanto fisiológica como patológica. Tá bem? Do ácido araquidônico, vai dar origem a quem? Aos endoperóxidos cíclicos. PGG2, depois sofre a ação de uma outra enzima chamada peroxidase, PGH2. Esses aqui nós chamamos de intermediário. Tudo bem? Do PGH2, aí dependendo do tecido, se eu tiver nos brônquios, prostaglandina D2 sintetase, vai dar origem à prostaglandina. Sistema nervoso central nos vasos, prostaglandina E2 sintetase, dá origem à prostaglandina E2. No útero, prostaglandina F2-alfa, vai lá e dá prostaglandina F2-alfa. Na célula endotelial, dá origem ao quê? Prostaciclina sintetase, prostaciclina. Nas plaquetas, tromboxano A2 sintetase, então dá origem ao tromboxano. Tudo bem? Primeiro passo. Então aqui vocês entenderam. Primeiramente o ácido araquidônico forma um intermediário, depois nesse intermediário, aí sim, depois no tecido, sofre então as ações das enzimas teciduais. Tá bom? Professor, Então, oi, pois não. eu
fiquei com uma dúvida. O que tem duas fases não é não é o fosfolipase C? Tipo C? Sim, mas você pegou... Vamos de novo. Porque nesse exemplo que o senhor deu, parece que tem duas fases também. Tem duas fases para mim formar do ácido araquidônico, para mim formar o quê? Ó, prostaglandinas. Aqui eu vou formar PGG2, PGH2, para depois formar. Eu já estou aqui, ó, Luiz. Ó, aqui, ó. Felipe, ó. Ok? Eu já retirei do fosfolipídio de membrana o ácido araquidônico. Agora o ácido araquidônico vai ser substrato para COX. Entendi. Tá bem? Então Sim. aqui, ó, diretamente ácido araquidônico. Indiretamente, né? C, diacilglicerol, ácido araquidônico. Então, eu falei, ó, fosfolipase A2 é direta. Tá bom? Fosfolipídio, Sim. ácido araquidônico. Fosfolipase C, indireta. Recorta, dá origem ao diacilglicerol. DAG, famoso DAG, que é um segundo mensageiro, que sofre a ação da lipase, dá origem ao quê? Ao ácido araquidônico. E aí, do lado de lá, eu tenho o quê? O IP3, trifosfato inositol. Foi isso, ó. Recortei. Aqui, fosfolipase A2, direto. Certo? Fosfolipase A2, direto. Fosfolipase C indireto, dá origem ao diacilglicerol e o IP3. Se você piscar, você perde. Tá bom? Agora, estamos lá. Falei que o diacilglicerol sofre ação de lipase, dá origem ao ácido araquidônico. Muito bem. Um exemplo aqui, fosfolipase A2, direto, ácido araquidônico. C, diacilglicerol, ácido araquidônico. Duas etapas. Aí o que eu falei? Que agora eu já retirei do fosfolipídio. Ó, eu estou onde? No ácido araquidônico. Então, fosfolipídio de membrana lá, ó, já retirei. Tá bem? O ácido araquidônico vai formar intermediários. Certo? Então tá lá. São os endoperóxidos cíclicos. Certo? Então, ó, fosfolipídio, já tirei direto, ó. Fosfolipase A2. Pegou aqui, Felipe? Captou? Sim. Dei origem a quem? Ao ácido araquidônico. Agora o ácido araquidônico é substrato para quem? Para ciclooxigenases. Eu coloquei, porque não tem só uma. Tem a COX-1, COX-2, tem a COX-3. Tá certo? Do ácido araquidônico, para mim formar os prostanoides, aqui ó, os prostanoides, as prostaglandinas, ele vai formar primeiramente os intermediários, que é o PGG2 e o PGH2. Ok? Chama ciclooxigenase porque adiciona o oxigênio na estrutura cíclica. Entendeu? Depois eu vou mostrar. Então, primeiramente, forma o PGG2, depois o PGH2. Aí o PGH2 é substrato para enzimas do tecido local. Por exemplo, tem uma inflamação do útero, vai produzir mais o quê? Prostaglandina F2-alfa. Tá nos brônquios como a asma, o mastose vai produzir mais prostaglandina D2. Entendeu? Então tá lá. O ácido araquidônico, ele é substrato para quem? Para ciclooxigenases. Ciclooxigenases. COX-1, COX-2, COX-3. O que ela faz? Ciclo, ó, forma ciclooxigenase. Adiciona o oxigênio formando o anel cíclico na molécula do ácido araquidônico. E aí forma o quê? Forma um intermediário chamado PGH2. Entendeu isso, Felipe? Todas fazem isso. Pega o ácido araquidônico, adicionam lá o oxigênio. Daí é chamado ciclo, ó, ciclooxigenase. Tá bom? Bom, falando nisso, nós temos o quê? As isoformas da ciclooxigenase. Eu tenho a COX-1, que é constitutiva,
A COX-2, que está presente no processo inflamatório e está presente também de forma constitutiva. Então, está presente na inflamação e está presente de forma constitutiva em alguns tecidos. Que tecido que está? Cardio, renal. Tá bem? Só ilustrando a COX-1, a COX-2 e o alvo de ação da enzima, né? Da ciclooxigenase. Tá bem? Os COX-CIBs e os AINs que não são seletivos. Muito bem. Então, eu já sei que eu tenho uma COX constitutiva, uma COX-2 indutiva em processo inflamatório, do PI, e eu tenho o quê? Uma COX-2 constitutiva, aonde? Principalmente cardio, renal. Tá bem? E aonde que está essa informação? Lá no gene, ó. Tá bem? Lá no gene. Muito bem. Então tá mostrando. Então, ó, tem a informação da COX-1, ocorre a ativação, RNA mensageiro, deu origem a COX-1. Certo? Induzida. Induzida por estresse, lesão, isquemia. Então, a célula ativa o gene da ciclooxigenase, ocorre um processo de transcrição, tradução, RNA mensageiro forma a COX-2. Os AINs inibem quem? A COX-2. E os corticoides? Os corticoides interferem lá no gene, ó, inibe gene. Por isso que, em termos de potência anti-inflamatória, ele é bem mais amplo. Que além de inibir a fosfolipase A2, né, diminui a expressão da enzima ciclooxigenase. Certo? E aí nós temos os AINs que são seletivos, chamados COX-CIBs. Bem, e os que não são seletivos, atua na COX-2 inflamatória e também na COX-1, como a indometacina, faz um buraco no estômago. Tá bem? A nimesulida diz que também atua na COX-2, né? Então tá lá. Maior seletividade. Maior seletividade para COX-2 e aqui maior seletividade para COX-1. Ok? Onde está essa enzima ciclooxigenase? No retículo endoplasmático. Tá bom? Então tá lá. Ácido araquidônico, ciclooxigenase adiciona 2 oxigênios, 1, 2, formando o anel cíclico, daí chamado endoperóxidos cíclicos. Quem? PGG2, que depois adiciona uma hidroxila, forma a peroxidase, adiciona o quê? Forma o PGH2, que são, nós chamamos aqui de intermediários. Para depois dar origem a quem? As prostaglandinas. Tá bom? Se de repente nós encontrarmos um anti-inflamatório, né, que específico que inibe lá, por exemplo, a peroxidase, além de inibir a ciclooxigenase, a peroxidase, vai ser um plus desse anti-inflamatório. Certo? Então tá lá. PGG2, né, com os 2 anéis e depois o PGH2, a adição da hidroxila. Então tá lá, a adição da hidroxila. Tudo bem. Formou daqui o PGH2. Bom, aí, depois que eu já formei, ó lá, estou aqui, moçada, ó, intermediário, agora eu formei quem? PGH2. Depois que eu formei o PGH2, dependendo do tecido, tromboxano sintetase, prostaglandina sintetase, prostaglandina D2 sintetase, aí vai dar origem quem? A prostacyclina, prostaglandina E2, D2, F2-alfa, tromboxano. E aí as suas ações. Tá bom? Tranquilo aqui? E as suas respectivas ações. Para nós, que interessa o quê? Ação vasodilatadora, aumento de permeabilidade, quimiotáxica, né? Expressão de molécula de adesão, e aí essas ações que interessam. Tá bom? Então, assim, da prostaglandina, a estrutura é o ácido prostanóico. Tá lá. Essa estrutura aqui do ácido prostanóico. Tá bem? Então, fala, prostaglandina F2-alfa. F, o tipo de anel da família. Número de duplas ligações. E o alfa, a posição de hidroxila. Tá certo? A posição de hidroxila. Mas aí tá aí o anelzinho, ó.
E aí vai mudando os radicais, vai formando. Tá bem? E o intermediário, ó. Assim, muito bem. Aí eu tenho prostaglandina A2, F2-alfa, olha lá, as hidroxilas. Tá bem? E aí tem algumas prostaglandinas. Vamos prestar atenção agora aqui. Tem algumas prostaglandinas, que é a prostaglandina A2, né, que possui o que nós chamamos de anel ciclopentânico. Esse anel ciclopentânico dá a ela uma ação antitumoral. Então, assim, a gente já começa a pensar no futuro de fármacos que contêm esse anel ciclopentânico para ter ação contra o câncer, tá bem? Porque tem ação antitumoral, certo? E tá lá. Muito bem. Precursores, eicosa tetranóico, dando origem aqui, prostaglandina E1. E depois, aqui, se você adicionar as duas hidroxilas, F2, prostaglandina F1-alfa. Bom? Eicosa pentanóico vem da onde? Do ácido alfa-linolênico. Vai dar origem ao quê? A prostaglandina E2 e uma prostaglandina F3. Tá bem? Porque tem lá, né, o ômega 3. Certo? E o ácido araquidônico vai dar sempre origem a quem? A prostaglandina E2 e F2-alfa. Então, eicosa, 20 carbono. Eico, dupla ligação. Tá certo? Eicosa tetranóico. O número de ligações, tá bem? Então você tem várias estruturas que depois vão dar origem aqui, ó. A série E1, a série E2, a série E3. Eicosa pentanóico, né? O número de dupla ligações que você tem. Tudo bem? Bom, e aí de acordo com o tecido, né, vai produzir um determinado prostanoide. Tá certo? Então você tem no endotélio vascular e no coração vai produzir mais prostaciclina. E assim sucessivamente. Plaqueta vai produzir mais o que? Tromboxana 2. Tá bom? Bom, aqui vamos deixar a importância aqui, ó. Lembra do ômega, né? Vamos entender isso aqui, ó. Bom, a célula endotelial, ela tem núcleo. Se tem núcleo, tem DNA. Se tem DNA, tem informação. Tá certo? A plaqueta, ela não tem núcleo. Certo? Plaqueta não tem núcleo. É um fragmento celular. Então você tem a célula endotelial e você tem a plaqueta. Então se a plaqueta vem lá com 10 enzimas, né? 10 enzimas, ela tem 10 enzimas. A célula endotelial, se ela tiver 10 enzimas e for inibida 10 enzimas, ela consegue sintetizar novamente as 10 enzimas, porque a informação está contida lá no DNA. A célula endotelial produz, tá lá, tira do fosfolipídio, né? Mesma coisinha. Fosfolipase A2, fosfolipídio, dá origem ao quê? Ao ácido araquidônico. E depois vai dar origem ao quê? A COX, vai dar origem à prostaciclina. A prostaciclina tem ação vasodilatadora e antiagregante. Ok? Ação vasodilatadora e antiagregante. As plaquetas, que vêm com o número X de enzimas, que ela não é célula, ela vai lá, tira do fosfolipídio, ácido araquidônico, e aí a tromboxana sintetase vai dar origem ao tromboxana 2. Muito bem. Tromboxana 2. O que tromboxana 2 é? Tromboxano A2 é vasoconstritor e agregante plaquetário. Muito bem. Quando você utiliza o ácido, acetilsalicílico, ele atua tanto na COX-1 como na COX-2
de forma irreversível. Ele vai lá e destrói a enzima. Então, ele vai lá, destrói a enzima da célula endotelial, destrói a enzima da plaqueta. Tudo bem? Essa plaqueta fica inativa. Só vai voltar a ter uma atividade uma nova plaqueta. Tá bem? Que demora em torno de 120 dias. Muito bem. Agora vamos lá. Mas, porém, contudo, entretanto, a célula endotelial, célula, ela tem núcleo e tem informação. Que informação que ela tem? Ela consegue, novamente, transcrição, síntese proteica, sintetizar novamente quem? A prostaciclina sintetase. E produzir prostaciclina, que tem ação vasodilatadora e antiagregante. Então, predomina as ações o quê? Antiagregante. Aonde eu quero chegar? Da onde que vem tudo isso aqui? Vem do fosfolipídio. Concorda comigo? Por favor, alguém concorda aí, está prestando atenção. Vem do fosfolipídio. Sim, professor. Muito bem. Então, vamos lá, vamos ver se entenderam agora. Se eu pegar, e ao invés de fornecer ácido ômega 3, ômega 6, fornecer ácido graxo ômega 3, eu vou incorporar esse ácido alfa-linolênico. Aonde? No fosfolipídio da membrana das células. Certo? Das células endoteliais. Muito bem. Quando for ativado, né, a plaqueta, e quando for ativada a célula endotelial, vou colocar aqui o plaqueta, ao invés de formar um tromboxano A2, que tem um tromboxano A2, que tem ação agregante e vasoconstritor, você vai formar quem? Ao invés de, se você adicionar ômega 6, vai dar origem a tromboxano A2. Se você adicionar ômega 3, vai dar origem a quem? A um tromboxano A3, que tem menor atividade trombogênica, ele é menor atividade vasoconstritora e menor atividade o quê? Agregante. Por isso aí que surge os ômegas 3 nas farmácias e drogarias, para quê? Para melhorar, ter um efeito cardiovascular, tá bom? Só que da onde que vem esse ácido graxo? Ele vem principalmente de águas profundas e frias, ok? Profundas e frias. Aí eu tenho, então, o ácido ômega 3. Entenderam? Então eu vou produzir um tromboxano com menor atividade vasoconstritora e agregante. Certo? Aí você tem lá o Proepa, Livitem, né? São fármacos que você trabalha. Ok? Então você não vai ver o efeito dele, passou igual Doril. Ele tem que tomar o quê? De 3 a 6 meses para você incorporar no fosfolipídio de membrana para depois começar a ter um efeito. Entenderam, moçada? Sim, professor. Sim, professor. Muito bem. Então tá lá. Ácido araquidônico, endoperóxidos cíclicos, PGH2, e aí a ciclooxigenase, fisiológico, patológico, e aí a COX-3 hipotalâmico. Tá bom? Vamos colocar a COX-2 aqui, mais uma, né? COX-2 fisiológica também. Tá certo? Então, formou o PGH2, e aí, dependendo do tecido, vai formar, ó, tromboxano A2, tromboxano, prostaglandina E2, F2-alfa, D2. E aí, né, sofre uma desidratação, a prostaglandina E2, e forma a prostaglandina A2. Essa aqui vocês não conheciam. E a prostaglandina D2 dá origem ao quê? A prostaglandina J2. O que elas têm de diferente? O anel ciclopentânico. Esse anel ciclopentânico tem uma atividade o quê? Antitumoral.
Então, por isso a gente já vai apresentando para vocês que no futuro, de repente, elas têm uma prostaglandina sintética com ação antitumoral. Então, vamos ficar prestando atenção nessas prostaglandinas aí daqui para frente, né? Então, tá lá. Bom, isso aqui nós já batemos. Agora vamos o quê? Vamos para lipooxigenase. Tá bem? Leucodileucócitos, células de defesa, trienos, ligações, duplas ligações. Ok? Aí nós vamos ter o quê? A lipooxigenase, dando origem aos leucotrienos. Vamos lá. Então, nós temos, então, lá do ácido araquidônico, vamos ter a 15-lipooxigenase e a 12-lipooxigenase. Além de ter também quem? Além de ter a 5-lipooxigenase. Então, são 3 lipooxigenases. 5, 12, 15. A 15-lipooxigenase forma as hipoxinas. Ok? Aqui a 12-lipooxigenase forma hidroxeicosa tetra. Também é outro hipoxinas. E a 15, né? A 5-lipoxigenase vai dar origem também a intermediários e aí posteriormente aos leucotrienos. Tá bom? Aos leucotrienos. Onde que está essa enzima, a 5-lipoxigenase? Ela está presente aonde? Ligada à membrana e solúvel no citossol. Tá bom? O que interessa para nós é a 15-lipoxigenase. Tem a 12-lipoxigenase e a 15-lipo. O que interessa para nós é a 5-lipoxigenase. Então tá lá. A 5-lipoxigenase também vai formar intermediários e depois dá origem ao leucotrieno A4, ao B4, que tem ação quimioatraente, principalmente na inflamação, e os cistenil-leucotrienos, que são esses leucotrienos que vão ter uma maior atuação onde? Na asma. E hoje nós já temos antagonistas leucotrienos no mercado. Tá bom? Então tá lá, ó. Ele era conhecido como substância lenta da anafilaxia. Então, ácido araquidônico, 5-lipoxigenase, aí forma o ácido hidroxeicosa tetranoico, que vai sofrendo o quê? Forma os leucotrienos A4, sofre uma hidrólise, forma o leucotrieno B4. Depois tem o glutationa transferase, que vai adicionando uma cisteína. Aí forma leucotrieno C4, D4, E4, F4. Isso aqui é importante aonde? Na asma. E isso aqui é importante na inflamação. Tá bem? Inflamação. Então tá lá. A 15-lipoxigenase vai dar origem aqui. A lipoxinas tem ação pouco estudada. Então tá lá. A 15 e a 12. Tá bem? As lipoxinas sabem que participam do processo inflamatório, inibindo a atividade natural killer, né? Cardiovascular induzem a produção de tromboxano, mas é pouco estudado ainda. E o ácido hidroxeicosa tetranoico tem que ser de uma vez, certo? Vai ser mais o que? Quimioatraente na inflamação. Tá bem? O citocromo P450 das células podem também produzir os intermediários e eles funcionarem como segundo mensageiro. São os epóxidos. Tá bem? São os epóxidos. Então tá lá. Né? Que eles vão interferir o quê? Alterando o tônus vascular. Os intermediários. Então, ácido araquidônico, citocromo P450 forma hidroxeicosa tetranoico. E aí depois, epóxi derivados. São os epóxis. Tá bem? Atuando, né, produzindo principalmente as células endoteliais e adesão tumoral. Então, de repente, daqui a pouco surge algum outro antagonista aqui. Tá bem? E por último, você tem a ação ó, da fosfolipase 2 e de uma enzima chamada lisofap, e dá origem ao que? O fator de agregação plaquetária. Tá bem? Bom, aonde que vai atuar esses mediadores, senhores? Eles vão atuar nos sinais da inflamação. Tá bem? Vão ter ação o quê? Parácrina, autócrina, certo? E aí, cada um vai ter o quê? O seu respectivo receptor. Bom, os receptores dos eicosanoides são todos o quê? Receptores acoplados à proteína G. Se são receptores acoplados à proteína G, né? Você já sabe qual que é a transdução. Vai ter o quê? Sempre segundo
mensageiro. Tá bem? Aí quer seja AMP cíclico, quer seja diacilglicerol, né? Sempre vai ter o quê? Vai ter um segundo mensageiro. Tudo bem? Então, eles podem produzir ações inflamatórias e ações fisiológicas, né? A nível renal, ó, vasodilatação. Nas plaquetas, agregação plaquetária. Nos brônquios, vão promover o quê? Broncoconstrição. No útero, contração para expelir o epitélio na menstruação. No estômago, vão diminuir a produção de HCl e estimular o muco e bicarbonato. Tá bem? Nos rins, melhorar o fluxo sanguíneo renal. Por isso que os AINES são um veneno para pacientes com insuficiência renal. Tá bem? Principalmente porque eles não são seletivos, né? Porque eles vão estar inibindo quem? O fisiológico, o trato gastrointestinal e vai também diminuir renal, diminui o fluxo sanguíneo renal. Certo? Promovem vasodilatação. Quando eu falo vasodilatação, eu estou falando o quê? Em relaxamento do músculo liso vascular. E quando eu falo em aumento de permeabilidade, é o espaço entre uma célula endotelial e outra, que aí você farece. Então são eventos diferentes. Vasodilatação, músculo liso vascular. Aumento de permeabilidade, contração do citoesqueleto, o quê? Da célula endotelial. Tá certo? E aí são várias as ações fisiológicas que eles podem produzir. Se vocês já tiverem curiosidade e perguntar para algum veterinário que faz inseminação, vocês vão observar que eles aplicam prostaglandinas, né, para estimular a ovulação, né, para ciclar a vaca para depois inseminar. Tá bem? Então vamos lá. Uso terapêutico nós temos ali. Nós temos. Vamos lá. Uso terapêutico. Para aborto, né, que são utilizados para induzir o parto, são as prostaglandinas sintéticas, ó. Prostaglandina é 2. Preparo do colo uterino é 2. Citoproteção gástrica, olha lá, era o Citotec. É isso? Estimulava o quê? Nome químico é misoprostol. Estimulava a produção de muco bicarbonato e diminuía o quê? Diminuía a produção de HCl. Então tá lá, ó, citoproteção gástrica. Depois verificou-se que esse misoprostol também contraía o útero e aí promovia o quê? O aborto. Então por isso que Citotec hoje só há a nível hospitalar ou no câmbio negro. Tá bom? Para impotência, tá lá, ó. Para impotência, prostaglandina E1. Nome químico sintético, alprostadil, conhecida como Cavergex. Tá bem? Cavergex. Aplica diretamente nos corpos cavernosos, como luz, vasodilatação. Glaucoma. Você tem lá um colírio, né, que promove o quê? Vasodilatação. Então você tem lá a utilização também. Isso são usos o quê? Usos terapêuticos das prostaglandinas sintéticas. Outro uso terapêutico, podemos utilizar então elas de forma agonista, né? Ligar-se diretamente aos receptores, ou antagonizar. Vamos dar um exemplo. Já sei que na asma eu tenho cistenil leucotrienos. E aí surgiu então quem? Os antagonistas dos leucotrienos, montelukast. Então hoje, o que eu estou falando para vocês da inflamação, hoje nós temos fármacos no mercado. Então não é da cabeça do Zé Ricardo, do além do aquém, não. Já está sendo utilizado na realidade. Tá bem? Então aí vem os resumos das ações, né? Tromboxano A2, um resumão para vocês. Ação predominante dele e os efeitos, né? Tanto trato respiratório ou cardiovascular. Prostaglandina F2-alfa, cardiovascular, respiratório e endócrino. Estimula liberação de prolactina, reprodutor, contração, aí vai. Prostaciclina, tem todos os efeitos, especificamente para nós que interessa, o cardiovascular, fisiologicamente. Na inflamação, ela produz vasodilatação e aumento de permeabilidade. Ponto, acabou. Tá bom? Glandina D2, mais mastócito que produz ela. Então, é derivada principalmente, ó, mastócito. Então, é importante você saber de qual célula que produz. Tá bem? E2, ó, ela tem 3 tipos de receptores, todos, ó, acoplados à proteína G. E aí são os seus efeitos: sistema nervoso central, cardiovascular e respiratório. Tá bem? E aí vai. Leucotrienos. E aí as funções dos eucosanoides de maneira geral. Tudo bem?
Tranquilo, pessoal? Sim, professor.